Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Hoje Tem Podcast. Nós estamos aqui com o Lucas Catanante, da UCBVET, para a gente falar um pouquinho mais sobre bem-estar animal nas fazendas, sobre como aí as ferramentas que nos auxiliam na parte, aí, principalmente da saúde, né, no nosso trabalho como veterinários nas fazendas, como que isso nos ajuda a promover o bem-estar animal. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Conta para a gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para depois a gente entrar aí no nosso tema de hoje do podcast. Oi, Bruna. Oi, pessoal. Meu nome é Lucas Catanante, eu sou médico veterinário, me formei na Unesp de Jaboticabal, final de 2018, mais ou menos. Fiz residência na mesma instituição. A minha residência foi com foco em clínica de grandes animais, principalmente bovinos e equinos, era a rotina. E desde que terminei a minha pós-graduação, entrei na UCBVET, estou trabalhando lá já há 3 anos. E, primeiramente, entrei como parte do time de pesquisa e desenvolvimento, fazia parte do time que desenvolvia os produtos, fazia estudos clínicos com foco em registro dos produtos no Ministério da Agricultura. Então, a gente tinha bastante contato com a parte de estudos clínicos em si. Então, a gente está acostumado a trabalhar com foco no bem-estar animal realmente. Esses estudos, eles tendem a ser muito criteriosos, né? A gente tem que passar por um comitê de ética, uma CEUA, tem que comprovar que toda a metodologia que a gente está utilizando nos estudos não é puramente experimental, né? Ela é pautada em literatura que já teve resultados positivos, para que os produtos sejam registrados e possam ser testados, né, quanto à sua segurança, eficácia e até o mesmo resíduo, no caso de bovinos, em carne e em leite, mas de uma forma também que a gente vise sempre utilizar o menor número de animais possível nos estudos clínicos, de uma forma que eles tenham o menor sofrimento possível, que eles possam seguir a sua vida normalmente após participar do estudo também, porque esse é o objetivo principal da gente como veterinário, né, de uma forma geral. E aí, após 2 anos trabalhando como analista de pesquisa e desenvolvimento, eu passei a integrar o time de marketing. Atualmente eu atuo como consultor técnico de pecuária, então agora o meu objetivo é passar a ministrar treinamentos, ministrar explicação de material técnico, desenvolver também textos técnicos, artigos técnicos para ser veiculados aí nas mais diversas mídias e auxiliar também nessa participação da empresa em eventos, congressos, propriamente podcasts também, faz parte de todo esse meio de trabalho que a gente visa desenvolver. Que bacana, Lucas. Obrigada aí por compartilhar. E super interessante nessa parte da pesquisa, desse registro de produtos, né? A gente conhecer todo o trabalho que tem por trás aí para estar com um produto no mercado que seja seguro, né, para os animais e para as pessoas também que estão envolvidas ali na atividade, no cuidado com esses animais. Muito legal ter tido Exato. essa perspectiva aí. Bacana. E hoje a gente, né, o nosso foco da nossa conversa aqui vai ser o controle da dor, né, as ferramentas que a gente tem aí no campo para dar esse suporte para os animais. A gente tem algumas situações no dia a dia em que isso é necessário, né, da mesma forma que para nós, né, tá com uma dor de cabeça, né, uma dor de dente, o que quer que seja, né, a gente tem aí os analgésicos para serem utilizados, mas a gente tem isso também para os animais, né, como um suporte aí no tratamento de doenças ou de alguns outros manejos. Né, e um deles é a amochação das bezerras, né, nas primeiras semanas de vida, que é uma prática, né, que ela é realizada e que a gente tem aí todo esse cuidado de fazer esse controle, né, de realmente fornecer para o animal esse conforto. Como é que vocês têm trabalhado isso hoje no campo? Quais são as opções, as melhores práticas, as recomendações que têm tido? Então, o próprio procedimento de mochação, né, ele faz parte de uma agenda aí de bem-estar animal, no meu ponto de vista, assim, porque
obviamente que se ele for feito das melhores formas possíveis e prezando sempre pela analgesia, pelo controle da dor do animal, tanto durante o procedimento quanto no pós também. Porque, de maneira geral, você fazer a retirada do corno do animal e é muito interessante. Ele vai acabar prevenindo lesões, né? Porque a gente sabe que os bovinos eles são animais de rebanho, então tende a ter na vida adulta desses animais uma competição por coxo, uma competição por espaço também no local que eles vão viver e o manejo também dos animais que é inevitável, né? Quando a gente fala em produção de leite, animais de leite. Eles vão ser manejados todos os dias, ou seja, eles vão passar pelo curral todos os dias, eles vão passar por meio de outros animais, meio de outras pessoas, estar muito próximo ali do contato direto com o ser humano realmente. E o chifre, o corno, né, no caso dos bovinos, é um corno, né, ele vai acabar sendo uma fonte de lesão, né, na maioria das vezes, tanto para outros animais que estão ali no mesmo ambiente desse bovino, quanto do ser humano também, que vai realizar os procedimentos ali de ordenha, os próprios procedimentos de vacinação, vermifugação, que são muito importantes para a manutenção do bem-estar do animal. Nesse momento de manejo, pode ser que o chifre acabe atrapalhando, acabe pegando em algum lugar, gerando até mais estresse para o próprio animal. Então, o procedimento de retirada do corno, ele se faz aí muito importante, né? E para que ele seja feito da melhor forma possível, o ideal é que a gente faça ele o animal mais jovem possível também, porque isso acaba reduzindo o estresse, né? Porque uma vez que o corno do animal já cresceu, já está grande, o procedimento de retirada ele tende a ser mais cruento, ele tende a ser mais danoso ali para o animal, gerar mais dor, gerar mais desconforto, mesmo que seja feito analgesia, é uma estrutura que vai ser grande já, né? Então a retirada dela acaba gerando mais desconforto. Então, o ideal é um procedimento mais simples, né? Exato. É um procedimento bem mais simples. Então, a gente fazer o procedimento de mochação, ele vai ser muito menos traumático aí para a bezerra, né? Então, como você comentou, o tipo de mochação, né? A gente tem aí basicamente 3 tipos, né, de fazer essa mochação. Primeiramente, o mecânico, em que a gente faz a retirada ali da base do corno que está crescendo. Normalmente, ele pode ser associado também com o térmico, que basicamente é a queimada dessa base do corno que está crescendo também na bezerra com um ferro quente, ou até mesmo tem alguns aparelhos elétricos que fazem essa queima, que aí nem tem necessidade de cortar com bisturi antes, ou a gente tem o amochamento químico que a gente fala, né? Que é utilizando produtos aí cáusticos, né? Que vão realmente fazer a queima daquele chifre. E todos eles vai ser importante a gente utilizar a correto mecanismo para retirar a dor do animal e para minimizar os danos, em todos eles, nos 3. Todas as alternativas, né? E aí a gente tem tanto uma anestesia local quanto uma analgesia sistêmica ou fornecimento de um anti-inflamatório, certo? Exatamente. A gente tem aí as opções de tratamento atualmente. Passou-se a ser obrigatório fazer a analgesia local, obviamente, porque o animal ele sente dor, né? A gente tem aí um costume que é antigo, né? De achar que o bovino ele não sente dor, ou talvez por conta da idade dele, por ser recomendado fazer antes dos 2 meses aí esse processo de mochação. A gente tem a falsa percepção aí dos produtores de que esse animal, ou por ele ser muito jovem, ou por ele ser um animal mais rústico, né, não ser um pet, um cão, um gato, ele não vai sentir dor, ou não vai ser uma dor suficiente para causar um tipo de lesão. E aí o que a gente tem é que esses animais de produção, eles são mais propensos a não demonstrar reação a esses estímulos dolorosos, muito por conta da estratégia evolutiva deles, né? Eles são caças na natureza, os bovinos. Então, a demonstração de dor, eles ficarem mais apáticos, eles demonstrarem que estão sentindo dor,
tendeu a ser, ao longo do processo evolutivo desses animais, uma coisa que eles não tendem a demonstrar, justamente porque demonstrar esse tipo de dor pode favorecer aí um predador a achar que ele está mais vulnerável e que ele vai ser uma presa mais fácil, justamente. É interessante, né? Se ele demonstrar fraqueza, demonstra que ele é uma presa mais fácil, né? Então, evolutivamente, é um animal que não, assim, né, para ele apresentar que ele está com dor, alguma coisa assim, tem que ser realmente uma condição mais grave, né? Que já esteja mais avançada. Exatamente. Sim. E aí, como também... práticas, né, nesse momento da amochação, né, independente do método que seja aí o de escolha daquele produtor, o que foi recomendado pelo veterinário que atende esse rebanho, quais que têm sido essas melhores práticas associadas a esse momento aí da amochação, até os dias que se seguem a esse processo? Exatamente. Não só os dias que se seguem, mas os dias anteriores também, como eu vou comentar. No momento da mochação, obviamente que a gente tem que fazer a anestesia local. Isso aí vai ser feito utilizando lidocaína, né? Daí pode ser a lidocaína com vasoconstritor, no caso, sem vasoconstritor. O importante é que ela seja feita no nervo cornual, que a gente fala, né? O nervo cornual, ele é um plexo nervoso, que a gente fala, ele vai ser composto ali pelo nervo e pela artéria cornual, que eles passam ali mais ou menos na região superior aos olhos da bezerra, né? Indo em direção ao processo cornual. Então, ali entre o corno e os olhos, vai passar um plexo nervoso, que envolve o nervo cornual, que é responsável pela condução dos sinais nervosos que vão causar dor no animal a partir da gente mexer ali na região do corno e tudo mais. Então, a gente fazer o bloqueio desse nervo é o primeiro passo para a gente reduzir o estresse aí dessas bezerras durante e a dor do momento, né, ali, durante o procedimento, né? De novo, fazendo uma analogia com a gente, né? Se fosse fazer uma extração de dente, alguma coisa, tem esse bloqueio local para o procedimento não ser doloroso naquele momento, né? Exato. Seria essa a ideia. E da mesma forma que a gente, não adianta a gente fazer só o controle de dor no momento da extração dentária, né? A gente precisa prolongar esse controle de dor depois. A gente vai, às vezes sai ali do consultório do dentista, vai tomar um sorvete, né? Porque o gelado às vezes acaba aliviando um pouco a dor, mas inevitavelmente a gente precisa tomar um anti-inflamatório também. Chega uma hora que volta a doer, né? Exato. E aí, nesse caso, o anti-inflamatório indicado seria um anti-inflamatório não esteroidal, né? Justamente por ele causar menos alterações sistêmicas aí no animal, frente a um corticoide, por exemplo. E aí a gente tem algumas opções disponíveis para os bovinos, né? Dentre eles, a gente pode mencionar a flunixina, que talvez seja um dos mais indicados, mas a gente tem outros também, cetoprofeno, fenilbutazona, entre outros aí que a gente vê na literatura que podem ser utilizados. E o importante é que a gente faça essa aplicação no animal após e talvez ir acompanhando esse animal nos dias decorrentes também ao procedimento, para ver se há necessidade, né? Se ele está se alimentando, como que a gente vai ver, né? Como eu comentei, é isso que eu ia te perguntar, o que a gente observa no animal para saber se ele ainda precisa desse suporte ou não, né? Exato. Como eu falei, o animal acaba não demonstrando muito, né, que está com dor. Então, o que a gente precisa observar é se o animal está comendo adequadamente, se ele, no caso do bezerro, né, se ele está mamando, se ele está levantando, porque às vezes um animal que fica mais tempo deitado, que não está buscando tanto o leite ali, né, da mãe, seja na mãe, seja no balde, dependendo do manejo em cada propriedade, na teteira ali, né? A gente observar esse animal com mais frequência, deixar ele após o procedimento de mochação num local que seja mais fácil visualizar ele e acompanhar ali durante a rotina na propriedade, para que a gente possa identificar se há realmente ou não a necessidade. E também um procedimento que a gente vê na literatura que vem sendo muito indicado é fazer previamente à mochação uma aplicação com o anti-inflamatório, não só depois.
Porque você fazendo previamente, você tem uma ação de sinergismo ali entre o anti-inflamatório não esteroidal e a anestesia local que foi utilizada no momento da discórnia. Então, você reduz muito mais a dor e logo após o procedimento de mochação, o animal já vai estar num pico de ação desse anti-inflamatório. Então, a tendência é que ele sinta muito menos desconforto aí no pós-cirúrgico, né? Interessante. Aí, por exemplo, se a mochação fosse feita pela manhã, a recomendação seria fazer esse anti-inflamatório no dia anterior à tarde? Qual que é o prazo de tempo, assim, prévio? Exatamente. Bom, o anti-inflamatório em si, ele vai ter um tempo de ação aí, por exemplo, a gente falando de um anti-inflamatório injetável, uma flunixina meglumina, ela vai ter uma ação aí por volta de até 12 horas, podendo estender até 24 horas uma certa ação. Então, o ideal realmente, a gente vai fazer o procedimento logo pela manhã, a gente pode fazer a administração no dia anterior do anti-inflamatório para já preparar, para chegar no momento da mochação, a gente já ter um pico de ação aí desse anti-inflamatório, né? E preparar realmente o animal. Não adianta também fazer logo antes da mochação, porque aí o efeito é o mesmo do que se tivesse feito logo após. A gente depende de uma absorção do medicamento, dele ser absorvido e entrar no pico de ação. Então, realmente, a gente precisa fazer algumas horas antes aí, pelo menos 6 horas antes do procedimento, a gente tem que fazer a administração do anti-inflamatório. Tá, e daí seria essa primeira administração um pouco antes do procedimento, né? Como você falou, pelo menos 6 horas antes. E aí, depois do procedimento, avaliar pela questão de comportamento animal, de apetite, de postura corporal, essa presença de dor ou não, para dar uma sequência, né? Exatamente. E aí, os procedimentos eles têm que ser seguidos também de um processo de higienização do local. Antes do procedimento, obviamente, a gente precisa retirar o pelo ali no local, né? Retirar a pelagem do animal, seja ele por mochação química ou mochação térmica, independente, a gente precisa retirar os pelos ali do local em torno do corno, e para fazer o procedimento de uma forma mais adequada, para a gente conseguir observar também aonde que termina ali o ponto que vai dar origem ao corno do animal, né, que é onde a gente vai fazer a queima, né, a mochação, e onde começa a pele do animal, porque isso também é muito importante. Os aparelhos que são usados aí para fazer essa mochação, eles são dos mais diversos possíveis, né? A gente vai ter propriedades que a pessoa não tem o mochador específico, que é um pontinho redondo, né, que faz essa mochação. Às vezes eles adaptam ali, o ideal é que não fizesse isso, né, adaptam o próprio ferro que eles usam para queimar e marcação dos animais, e às vezes é um ferro um pouco mais comprido, e ele acaba pegando pele, isso que é o mais importante, né, pegando pele junto com o corno do animal. E o ideal é que não seja queimada a pele, porque isso pode causar muita dor no animal, realmente, e desconforto, e piorar o quadro dele como um todo após a mochação. Sim, não é necessário, né? Que o que tem que ser queimado ali é o, né, queimado ou removido é o botão cornual, né? Que é o tecido que vai dar origem ao chifre posteriormente, né? E mesmo a pasta cáustica também, né? A gente vê isso, essa recomendação muito, assim, é uma quantidade muito pequenininha, né? Que tem que ser colocada. O pessoal comenta assim, é um grão de ervilha, né? Não gasta mais do que aquilo ali. E às vezes a gente até, né, no campo, né, a vontade, assim, né, de algo que fique bem feito e tudo, às vezes a pessoa pode ter essa ideia, né, vou colocar um pouquinho mais para garantir, mas tem que ter esse cuidado de colocar realmente só sobre o tecido que precisa ser morto ali naquele momento, né, que a pele não tem nada a ver com a história, né. Exato, até porque a própria pasta cáustica, ela pode causar lesão ali na pele, né? Porque a própria pasta cáustica, ela pode causar lesão ali na pele, no entorno ali do local do corno, né? Sim, sim, a gente tem que evitar ao máximo, né. Exato. E aí, assim, pensando até, né, nesse uso de anti-inflamatório, era uma outra coisa que eu ia te perguntar também, assim, tem um limite de aplicações, uma recomendação de máxima de dias de anti-inflamatório, ou alguma outra prática que deve, vamos supor, tem que prolongar o tratamento com anti-inflamatório, algumas outras práticas que a propriedade pode adotar,
Como que vocês têm recomendado isso aí no campo também? A gente escuta falar, às vezes, algumas coisas, né? Bom, em relação ao uso de anti-inflamatório não esteroidal, a gente tem que lembrar que eles podem causar, além do efeito desejado, né, que a gente indica, que é justamente o efeito analgésico, antipirético, né, que é retirada de dor, retirada da febre, anti-inflamatório, que é a retirada da inflamação, e no caso da flornexina, ela também tem uma ação anti-endotóxica, né, ela é o único desses anti-inflamatórios não esteroidais que reduz essa toxemia sistêmica que ocorre nos animais durante a inflamação. Mas eles também podem causar efeitos que a gente chama de efeitos colaterais. E aí, no caso dos bovinos, a gente vai ter principalmente os efeitos relacionados ao aparelho gástrico, né? Que pode levar o animal a ter algum tipo de lesão de abomaso, principalmente, que vai estar já informação nesses animais e pode sofrer esses efeitos, mesmo em bezerras. Então, o uso desses anti-inflamatórios, ele não deve estender 7 dias, 5 a 7 dias, assim, seria o máximo de fazer esses produtos seguidamente nos animais. E caso existir a necessidade de prolongar esse tratamento, vamos supor, o animal ele já estava passando por algum tipo de tratamento no momento da mochação, ele já estava sendo submetido ao uso do anti-inflamatório e você precisa prolongar, né, esse tratamento. O ideal é que você faça o acompanhamento com um médico veterinário realmente para ver a real necessidade de instituir, de prolongar esse tratamento, buscar alternativas aí que possam minimizar os efeitos desse anti-inflamatório e realmente. E aí, que tipo de alternativas vai ser essa? A gente tem que buscar dar o máximo de conforto, né, para esses animais. No caso de bovinos, né, a gente sabe que o uso de medicamentos para controlar essa gastrite, essa formação de úlcera gástrica mesmo que pode acontecer, por via oral, ela é um pouco mais difícil. Então, a gente teria aí alternativas para fazer o uso de omeprazol ou mesmo uma ranitidina, né? Fazer via injetável, cimetidina também, a ranitidina deixou de circular no Brasil recentemente, mas fazer o uso de uma cimetidina injetável, um omeprazol injetável nesses animais, para tentar reduzir esses efeitos colaterais, mas sempre buscando utilizar os anti-inflamatórios pelo menor tempo necessário e possível, justamente para evitar esse tipo de efeito colateral. A gente fala muito, né, do uso racional dos antibióticos, mas na realidade isso deve se aplicar a tudo que a gente usa na fazenda, né? O anti-inflamatório também, isso, né, que você estava comentando aí, acho que é importante reforçar, né, essa questão de ser um efeito colateral, né, isso é algo que vai acontecer se for um uso prolongado, né, se for uma dose errada, né, fizer uma dose muito maior do que aquele animal precisava. Então, a gente sempre tem atenção a isso, né, a dosagem, a via de aplicação, ao período de aplicação e realmente dentro do necessário, né, a gente não deixar de usar algo que a gente tem que fornece aí um conforto e um cuidado para esse animal, mas também não fazer um uso excessivo, né, dessas alternativas que a gente tem. Exatamente. A gente tem que ter o uso racional realmente, né? Não pode ser nem de menos nem de mais. A gente precisa saber o que precisa ser usado e usar da maneira correta, pautado em literatura, pautado no acompanhamento de um médico veterinário, que se faz sempre importante aí nessas situações que precisa utilizar um medicamento. Bacana. E algo interessante é que, assim, acho de comentar que hoje em dia a gente já tem genéticas, né, linhagens genéticas que os animais já são mochos Exato. Né, aí principalmente na raça holandesa, né, que é a mais usada aí nas fazendas de leite. Então, uma tendência, já tem bezerrinhas, que nascem já sem, né, um animal que não vai ter chifre mesmo, então não precisa fazer nenhum manejo na bezerrinha, né, algo que pode ser que seja cada vez mais presente nas fazendas aí para o futuro também, né? Sim, a gente tem estudos curiosidade.
A gente tem estudos aí, que eu dei uma lida em alguns estudos na Nova Zelândia, por exemplo, que mostrou que a situação de mochação ou discórnia, né, e de castração são os principais pontos de estresse aí dos bezerros e que podem causar as maiores perdas, né, de crescimento, baixa de imunidade também. A gente tem aquela questão da imunidade das bezerras, que é muito importante também. Quando a gente quando a gente aciona essa questão de cascata inflamatória e que vai realmente gerar inflamação nos animais, a gente tem inevitavelmente uma baixa na imunidade dos mesmos, porque eles acabam mobilizando energia deles para realmente ter essa questão inflamatória, aumento de temperatura, aumento de tamanho, edema, né, no local também. Tudo isso necessita de energia para ele realizar, e ele acaba realocando a energia dele, que não é muita, né, nessa fase da vida, é uma fase inicial ainda da vida, para esses processos acontecerem. Então, ele vai acabar deixando de lado a questão de sistema imune realmente, e pode abrir porta aí para algumas outras infecções secundárias. Então, por isso também é mais um motivo para a gente focar bastante nesse controle de dor e controle de inflamação aí, até para prevenir doenças oportunistas que podem ocorrer após os processos aí de mochação. Com certeza, super relevante esse ponto aí nessa questão que entra aí na linha da prevenção, né, da gente evitar ao máximo outras doenças, né, outras ocorrências que possam vir a ter aí para aquele animal. Muito bom, Lucas. Te agradecer aí bastante a participação, compartilhar seus conhecimentos. Com certeza foi muito esclarecedor para o pessoal aí no campo. E quem quiser saber um pouquinho mais, conhecer, né, do trabalho de vocês, quais canais que vocês costumam compartilhar informações, ou até que a equipe de campo, a equipe técnica pode ser acessada? Então, a gente tem o nosso Instagram, né, o CBVet Saúde Animal. Temos também canais no LinkedIn e no Facebook. Então, a empresa está sempre fazendo parcerias aí também com outras fontes de divulgação, e a gente está aumentando a nossa presença aí na intenção de treinar realmente os produtores como utilizar nossos produtos. Inclusive, o meu cargo na empresa ele acaba sendo nessa parte, né, de realmente fazer treinamento, não só da nossa equipe de vendas, mas também dos produtores a campo, e acirrar essa relação com os produtores, justamente para a gente fazer o uso dos nossos produtos da melhor forma possível. Então, isso é o mais importante. Bacana, bom demais. Isso aí realmente é algo que sempre surge aqui nessas nossas conversas, que é essa questão, né, de ter bons produtos, boas tecnologias, mas que exista esse apoio a como empregar essas coisas, né, essas alternativas, essas ferramentas da melhor forma possível na fazenda também. Muito bom. E aí, nós também, pessoal, estamos no @amigadobeia no Instagram. A gente está sempre compartilhando informações aí sobre as empresas amigas do bem-estar animal, né, da qual esse time aí do qual o CBVet é parte. E é um prazer ter vocês aí com a gente nessa parceria e estando juntos nessa promoção do bem-estar animal nas fazendas. Então, Lucas, te agradecer mais uma vez aí a disponibilidade e vir aqui compartilhar um pouquinho do seu trabalho. E até o nosso próximo episódio. Prazer é nosso. Eu agradeço a parceria e a oportunidade de estar aqui. O CBVet também, como empresa que eu represento, agradece também a parceria que tem com vocês, e a gente espera que seja bem duradoura ainda. Isso aí. Então, um abraço a todos.